em Cristo. Hoje queremos refletir sobre o tema Jesus é a luz que brilha. E destacamos as palavras de Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 3, que é uma parte de uma profecia dada ao povo de Israel, quando ainda sob o domínio da Síria, que diz respeito à vinda do Senhor Jesus como luz neste mundo. Onde então lemos: levante-se, resplandeça, porque já vem a luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Amados, a luz elimina a escuridão, torna tudo visível e nos permite ver o caminho. Jesus ilumina nossos corações, nos revela o pecado e a salvação e nos mostra o caminho para Deus, se identificando como sendo o próprio caminho. Nós cristãos, filhos de Deus, mediante a fé, também podemos ser luz para o mundo, pois vivemos na luz que é Jesus e podemos mostrar a luz que é Jesus às outras pessoas que ainda estão na escuridão do pecado. Pois quem anda com Deus e faz o que Ele manda, anda na luz do mundo. Isaías ordena: levante-se, resplandeça. E perguntamos, com qual finalidade? O levantar-se para ser restaurado por Deus é talvez a finalidade primeira deste verbo de ação, pois toda pessoa precisa reconhecer que depende de Deus e que o seu estado espiritual não é dos melhores e necessita ser transformada, restaurada, pois firmada em Cristo, toda pessoa recebe perdão, vida e salvação. Outra finalidade é levantar-se e resplandecer com uma vida firmada em Cristo, que compartilha com os outros perdão, vida e salvação, tomando assim parte na obra de Deus, onde cada pessoa, segundo a sua vocação, na família, na igreja, no trabalho, estudo, na sociedade, serve ao Senhor Jesus de forma ativa e constante, reverentes e caprichosos, dedicados às tarefas que lhe cabem, bem como dedicado à oração, sendo assim cada pessoa cooperadora no Evangelho de Jesus Cristo, pois é preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia. No que diz respeito a nós, cristãos, hoje, o levante-se, resplandeça tem em especial a finalidade de vermos a nós como aqueles que foram incumbidos de anunciar o Evangelho de Cristo a tantas pessoas que de forma particular ou conjunta, como igreja cristã, possamos alcançar, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ensinou, firmados e vivendo então a própria palavra, certos de que Ele, Jesus, está conosco no poder do Espírito Santo.
E afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E o próprio Paulo ainda reforça em Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amados, se ainda observarmos então a visão que Paulo teve em Troade, registrada em Atos 16, versículos 9 e seguintes, que fala então dessa visão de um homem da Macedônia lhe pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos, sendo que ele, logo após a visão, partiu para a Macedônia acompanhado de Silas, certo de que o Senhor Jesus o chamava para ali anunciar o Evangelho. E ainda, reparando os acontecimentos posteriores à pregação do Evangelho naquela localidade, ainda que ele e Silas foram presos por causa do Evangelho, se percebe o quanto foi importante o esforço e o sacrifício do apóstolo e seu companheiro para cumprir o ide, pregai o Evangelho a toda criatura, o ide de Cristo. Pois naquela ocasião, Lídia foi convertida à fé, talvez a primeira mulher europeia, ela que se tornou muito importante para a igreja. Ela acolheu a igreja em sua casa. E também se repararmos no final milagroso, onde Paulo e Silas se livraram da prisão, acontecendo então também a conversão do carcereiro da cidade de Filipos e toda a sua família sendo batizados e assim alcançados pelo poder de Deus. Vemos da importância do estar pronto a acolher o chamado de Deus a cada um de nós segundo a sua vocação, para que o Evangelho seja anunciado. Levanta-te, pois, e faze a obra. O Senhor seja contigo. São palavras de Davi, mas servem bem para nós também hoje. E perguntamos: qual o estado de muitos que dizem estar de pé diante de Deus? Infelizmente, existem aqueles que afirmam ter se levantado na presença de Deus, porém os seus frutos, os frutos que produzem, não são frutos do Espírito Santo. E a Escritura nos diz: pelos frutos os conhecereis. E diz João em sua primeira epístola, está em 1 João 1, 5 a 7, a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Daí temos a dizer: deixemos Cristo brilhar em nós e brilhar também através de nós, como cantamos. Vejamos o Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz desse mundo.
Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossa face, cada dia de glória em glória, conta sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. E que assim essa luz que é Jesus invada a nossa vida pela ação do Espírito Santo, para que sempre glorifiquemos a Deus, o nosso Pai. Amém.